Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia, através de um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul nos oferece para o diálogo de hoje o tema A Verdadeira Propriedade, com nossa convidada Rosa Festugato, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, Vanderlei. É com um carinho muito grande que aqui estamos e cumprimentamos amavelmente a todos que estão conosco, nos prestigiando neste encontro de amor que é a nossa doutrina espírita. Obrigada, Vanderlei. Esse tema, a verdadeira propriedade, está inserido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a riqueza e pobreza. A doutrina espírita, tendo como uma de suas bases a reencarnação, entendemos que provocamos tais situações com nossos sentimentos e atitudes, visto que não há prova mais difícil que a outra. Conforme a questão 815 do Livro dos Espíritos, a miséria provoca as queixas contra a providência. Já a riqueza incita a grande maioria aos excessos. Como a doutrina espírita nos esclarece a respeito? Pois é, Vanderlei. Conforme as reencarnações sucessivas, como tu falaste, é assim que nós somos esclarecidos com relação a essas provas tão difíceis da riqueza e da pobreza. Porque quando nós nos encontramos no mundo espiritual, em fase de estudos, de trabalho, em variados campos, na condição daí de espíritos, né, propriamente ditos, fora do nosso corpo físico, nós participamos muitas vezes do planejamento de nossa próxima reencarnação, escolhendo as provas pelas quais nós desejamos passar na existência. E dentre essas provas estão a miséria e a riqueza. Então, as reencarnações sucessivas nos esclarecem, nos dando aprendizado necessário com essas provas. Mas se nós olharmos assim do alto, vamos dizer, essa questão, né, da escolha das provas, nós podemos dizer, então, ninguém escolheria a miséria, todos escolheriam a riqueza. Grande engano, né, meu amigo? Porque ambas as provas, tanto a da riqueza como a da pobreza, são provas muito difíceis de vencer. A pobreza é a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Sabemos que a miséria, né, pode provocar a queixa, a revolta, tantas vezes a maldição contra a providência divina. Infelizmente, né? Muitas vezes agimos assim, mas se soubermos suportar devidamente essa prova da pobreza, ela vai servir para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral. Porque pedimos para passar por essa provação difícil. E a miséria ou a pobreza extrema pode também servir de excelente alavanca de progresso individual, se a pessoa não ficar reclamando, se ela optar pela resignação, pela humildade,
tendo a certeza que pode confiar em Deus, pois Deus jamais permite que nós escolhamos um fardo maior do que aquele que nós pudermos carregar. Tal comportamento, então, com certeza, se nós soubermos aceitar essa provação que estamos passando da pobreza, não quer dizer que nós temos que ficar acomodados, não, precisamos trabalhar e melhorar, tentar melhorar sempre, em ambos os sentidos, para sairmos dessa situação, pelo esforço, pela nossa luta, porque se nós ficarmos acomodados, pode também ser confundido com preguiça, com ociosidade. Então, isso falando da miséria, da pobreza. Agora vamos falar um pouquinho da riqueza, porque, ao contrário do que pode aparentar, parece que seria muito mais fácil a riqueza, não? Porque ela, querido, incita, como tu falaste antes, a muitos excessos. A pessoa rica, ela está sujeita a maiores tentações. Ela pode se tornar, exatamente por isso, pela riqueza, egoísta, orgulhosa, ambiciosa, insaciável. Sendo assim que ela vai em busca sempre de possuir mais, de ter mais, de querer sempre mais, seria insaciável, né? E também essa provação nos leva muito ao orgulho, ao egoísmo, e nós sabemos que são ainda duas chagas da humanidade. O egoísmo, o orgulho que leva à ambição muitas vezes sem medida, como falamos anteriormente, nos levando a muitos excessos. Porque nós podemos dizer que o dinheiro, por si só, ele é neutro. O dinheiro em si. Com ele, nós compramos o leite para alimentar uma criança ou a droga para o vício do jovem. Então, o dinheiro em si é neutro. Se for bem aplicado, ótimo. Se for mal aplicado, teremos que arcar com as consequências. De maneira, então, que o rico, a pessoa que está na riqueza, ela precisa ser um bom administrador. Por quê? Porque daí ela vai dar oportunidades de emprego, trabalho, progresso, estudo. Porque se a riqueza fosse o mal, Deus não teria colocado a riqueza na terra. Se temos a oportunidade de escolher essa aprovação, é porque nós também temos condições de, com ela, gerar progresso. E nós não levaremos nada, né, Vanderlei, para o outro lado da nossa vida, dessas riquezas materiais. Levaremos somente as virtudes que nós conquistarmos. Rosa, baseado nisso, o que o homem possui como plena propriedade? Então, como plena propriedade, o homem possui somente aquilo que ele pode levar desse mundo. Somente os bens da alma. Tudo aquilo que o homem encontra ao chegar e que deixa ao partir, não lhe pertence. O que ele possui, então, em plena propriedade é a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Eis o que nos pertence verdadeiramente. Esta é a fortuna que nós precisamos amealhar. Esta é a fortuna que nós devemos conquistar dos bens da alma. Essa riqueza a ferrugem e a traça não consome e nem os ladrões roubam. Quando nós vamos viajar para um outro país, para um outro lugar, o que nós colocamos na nossa mala? A gente leva aquilo que a gente vai usar naquele lugar. Tanto nossos objetos como as nossas roupas serão adequadas ao lugar onde nós formos. Quando nós fizermos a nossa viagem de retorno ao mundo espiritual, que é a viagem mais certa, que é a morte,
O que nós vamos levar na bagagem? Temos que levar o que nós vamos usar lá. Os bens materiais não nos servirão. O nosso lugar no mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira morada, vai ser determinado pelo que nós tivermos feito de bom ou de ruim aqui na Terra. Não importará o que tínhamos de material. Aquilo que nós tínhamos aqui na Terra, os bens que possuíamos, as posições que ocupávamos, o sobrenome que possuímos, ou o poder que temos aqui na Terra, nada disso vai importar quando chegarmos no mundo espiritual. Lá importa as virtudes que nós conquistarmos. Então, os lugares no mundo espiritual nós não compramos com bens materiais. Este nós conquistamos com a prática do bem e do amor ao próximo. Essa é a verdadeira riqueza que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Vanderlei citou no início do nosso encontro, então. Rosa, a quem pertencem os bens da Terra? Então, meu amigo, se nós não levamos nada daqui de material, a quem pertencem os bens da Terra? A Deus, meus amigos. Somente temos usufruto dos nossos bens e a sua administração. Temos que administrar bem, é nosso dever. Nada nos pertence, nem o nosso próprio corpo físico. Ele também nós vamos deixar aqui ao desencarnarmos. Nós não vamos levar nem o corpo físico, então nem ele nos pertence, é usufruto. Então, o usufruto é um empréstimo que Deus nos concede para nós sermos úteis a nós e ao nosso próximo. E a nossa riqueza e os nossos bens, se é um empréstimo, Deus pode também nos tirar quando Ele achar necessário. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que convidamos a todos para que leiamos depois, para introjetarmos mais essa lição, que ela é maravilhosa. Então, se nós temos os bens somente como empréstimo, e falamos que Deus pode nos tirar, pode acontecer isso com as fortunas, tanto aquelas adquiridas por herança, como também aquela adquirida pelo trabalho honesto. Mas temos que prestar muita atenção para a nossa fortuna conseguida através do trabalho desonesto. As fortunas que são conquistadas através de prejuízo ao nosso próximo não ficará em vão. Nós temos que prestar contas de um único ceitil mal ganho. Nada ficará impune. Quem nos cobra? A nossa consciência. E aí, talvez pediremos para reencarnar numa situação muito mais difícil do que nós estamos passando hoje. Então, queridos, teremos que prestar conta sempre da nossa riqueza, seja ela por herança, seja ela pelo trabalho honesto. Por quê? Porque o verdadeiro proprietário é Deus. Então, toda riqueza, ela deverá ser assim, aproveitada para conquistarmos as virtudes. Quais são as virtudes? A caridade, amor ao nosso próximo, ajudar, ser útil, porque nós falamos no início que a riqueza, ela é útil, ela gera progresso no nosso mundo, mas precisa ser bem administrada, gerando empregos, saúde, escolas, oportunidade de crescimento para os menos favorecidos, né? Então, qual é a melhor forma que nós podemos dizer para o emprego da fortuna? A frase: para a melhor forma das pessoas empregarem a sua fortuna está em amai-vos uns aos outros. Este é o segredo e a solução para o problema da riqueza, uma vez que ela pertence a Deus. É isso, querido amigo, acho que nós temos para a nossa noite. Agradecemos profundamente a todos que estão conosco. Muito bem, nós agradecemos a
colaboração, a tua contribuição, Rosa, e aos nossos ouvintes também, nossos irmãos que nos prestigiam. E gostaríamos, então, se tu quiseres, sinalizar algumas palavras finais aos nossos ouvintes. Então, desejo uma ótima semana, que possamos reler essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos clareia sobre a verdadeira propriedade, porque é o caminho, nós não levaremos nada daqui. Que Deus abençoe a cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja, querido amigo. Que assim seja. Foi um privilégio estarmos em sua companhia. E até o nosso próximo encontro.